No vasto universo de Gravity Falls, a origem de tudo é um enigma tão profundo quanto o próprio cosmos. Nos primórdios, entre os resquícios do nascimento das estrelas e da dança das galáxias, despontou uma criatura que se erguia acima de todas as outras, mais próxima de uma divindade do que qualquer outra entidade conhecida, o Axolotl. Sim, igual aquela adorável salamandra que habita os canais aquáticos do México. Esse ser cósmico, envolto de um véu de mistério, guarda consigo segredos que ultrapassam os limites do entendimento mortal. Aqueles que porventura se encontram diante de sua majestade são brindados com o presente do conhecimento infinito, sendo capaz de responder qualquer pergunta, não importa qual ela seja. A verdadeira essência da sua natureza, no entanto, continua sendo um grande mistério. Porém, os seus feitos extraordinários e o poder além da compreensão ecoam pelos confins do espaço, fazendo com que diversos seres, sem ao menos terem o presenciado, o conhecessem e o venerassem como um deus. Entre aqueles que se aventuram a explorar os segredos do cosmos, talvez nenhum outro tenha tanto conhecimento sobre o Axolotl quanto a sábia oráculo da Dimensão 52, conhecida como Jezebel a Inabalável. No entanto, nós não tivemos contato com todas as informações que ela tinha sobre essa divindade. Então, em sua grande parte, a existência do Axolotl continua sendo um grande mistério. E outros seres extremamente poderosos que também carregam um grande mistério são os Gigantes do Tempo. Uma raça que há muito tempo quase foi extinta, sobrando apenas um dos seus herdeiros, que seria o Bebê do Tempo, que já é extremamente poderoso, conseguindo viajar pelo tempo e consertar anomalias temporais. E se ele já tem esse poder, imagina como eram os seus ancestrais. Um poder extremamente poderoso que foi aniquilado por algo ainda maior. Isso só prova que o universo de Gravity Falls ainda tem muitos mistérios, principalmente com essas entidades cósmicas que nós pouco sabemos. Mas aquele que conhecemos e muito é um triângulozinho aparentemente inofensivo que está entre as criaturas mais poderosas e perversas de todo o multiverso. Porém, esse Doritos nem sempre foi assim. Ele, na verdade, vem de uma dimensão bem simples. Um mundo plano em 2D, habitado por figuras geométricas pensantes. E acontece que essa sociedade era extremamente hierarquizada. Quanto mais lados a figura geométrica tinha, mais importante e no topo da sociedade ela estava, fazendo assim com que os triângulos fossem a forma geométrica mais desprezada e provavelmente a mais explorada, humilhada, e eram os que mais sofriam dentro dali. E dentre esses triângulos nasceu um que se chamaria Bill Cipher, que ao viver sob a opressão e o desprezo apenas porque ele tinha 3 lados, ele começou a se revoltar e pegar ódio daquela sociedade, buscando por poderes cada vez maiores. Ele percebeu que o universo estava muito além daquele seu plano bidimensional e ao descobrir isso ele se sentiu livre. Só que ao mesmo tempo, quanto mais poder ele tinha, mais insana a sua mente ficava. Ele percebeu que as leis físicas só prendiam e limitavam todos os seres. Começou a acreditar que a única forma deles serem livres seria de livrá-los da amarra dessas leis. E foi isso que ele tentou fazer com a sua dimensão. Porém, isso fez com que ela ardesse em chamas e caos, levando todos aqueles que ele conhecia e até mesmo os seus pais. E esse acontecimento atormentaria a mente do Bill para todo sempre, mesmo que inconscientemente ele se arrependia do que ele tinha feito. Porém, junto com a sua loucura, ele não tinha mais nada a fazer a não ser continuar com o seu plano. E seu objetivo seria viver sem as amarras de nenhuma lei física. E assim ele junta todos os seres interdimensionais mais subversivos possíveis e encontra uma dimensão onde não existia nenhuma lei física. Este lugar ficaria conhecido como o Reino do Pesadelo. E lá se tornaria o lar do Bill por muito tempo. E ele se tornaria tão poderoso quanto um ser cósmico,
sendo conhecido e temido em todo o multiverso. Porém, o Bill sabia que o reino dos pesadelos era extremamente instável e uma hora ou outra ele acabaria colapsando. Assim, o seu objetivo era encontrar uma dimensão estável no qual ele conseguisse levar todo o seu caos-destruição com o objetivo de acabar com todas as leis físicas de lá. E assim ele acaba encontrando a Terra. Porém, o Bill não conseguia acessá-la em sua forma física, mas sim apenas invadindo a mente das pessoas. Afinal, ele era conhecido por esse seu poder de persuadir e conseguir entrar na mente daqueles que deixarem, e assim ele ganhava o controle dela. Seu objetivo era entrar na mente de alguém que conseguisse criar um portal que seria capaz de finalmente levá-lo em sua forma física para aquela dimensão. E foi isso que ele tentou fazer por milhares de anos, conseguindo entrar na mente de diversas pessoas ao decorrer da história, sempre oferecendo a eles uma grande quantidade de poder e conhecimento em troca da construção do portal. E uma dessas pessoas, há milhares de anos atrás, foi um xamã conhecido como MODOK, que foi persuadido pelo Bill, mas ele não conseguiu criar um portal efetivo. E isso deixa o Bill extremamente furioso. O MODOK então percebe as suas verdadeiras intenções. E disso eles acabam criando uma profecia de que esse Deus de um olho só viria para trazer o inferno na Terra. Porém também profetizam com 10 símbolos do Zodíaco, que esses serão os poderes necessários para enfrentar o Bill Cipher e conseguir derrotá-lo. Mas enquanto isso não acontecia, o Bill continuou com seu plano, indo agora para o antigo Egito, onde o seu plano novamente não deu certo, pois as tecnologias para eles criarem um portal ainda eram insuficientes. Porém, no breve momento que ele foi aberto, um ser do Reino dos Pesadelos conseguiu chegar na Terra e ele se tornaria o conhecido Rei da Vida e da Morte, Anubis. Mas o Bill, com raiva desse povo, continuou atormentando as suas mentes com pesadelos, e eles fizeram de tudo para ele parar, inclusive construir gigantescos monumentos em sua homenagem, que ficariam conhecidos futuramente apenas como as pirâmides do Egito. E assim ele continuou sucessivamente, interferindo em Roma e ocasionando a queda do Império Romano. Também entrou na mente do George Washington, que acabou colocando a pirâmide na nota de dólar como easter egg / homenagem para o Bill Cipher. O presidente Kennedy também foi visitado por ele, porém ele nunca conseguiu encontrar alguém que fosse capaz de criar o portal para ele. E agora devemos contar a história do lugar que futuramente seria conhecido como Gravity Falls. Esse local sempre atraiu muitas estranhezas, afinal ele é envolto de uma bolha magnética que atrai todas essas criaturas e anomalias. Dessa forma, há 30 milhões de anos atrás, uma nave alienígena provavelmente é atraída por esse campo magnético. E nela existiam seres originários de um local conhecido como Trilax Beta, que podem existir em diversas dimensões ao mesmo tempo, mas também são conhecidos por ter um péssimo senso de direção. E talvez por isso eles acabaram se colidindo nesse local, o que acabou criando uma espécie de vale, e a sua nave com o tempo foi encoberta pela vegetação, ficando parecido com uma montanha. Porém, aparentemente, esses alienígenas estudavam diversas formas de vida, e naquela nave continham diversos seres que agora começaram a habitar aquele vale, se unindo a todo tipo de estranheza que era atraído por ele. E essas criaturas naturalmente começam a viver em uma espécie de sociedade ali, sempre evitando ao máximo o contato com os humanos. Esses que na era primitiva viveram ali no local, mas era muito difícil viver com todas aquelas criaturas os atormentando. Então eles até criam abrigos subterrâneos para se proteger, mas por fim, com o tempo, eles acabam deixando aquele local. E por muito tempo ele apenas seria habitado por essas criaturas mais absurdas possíveis, até a chegada de Quentin Tremblay. Este que concorreu à presidência em 1837, mas todos os outros candidatos acabaram subterrados em um deslizamento, e por ser o único que restou, ele se torna o presidente dos Estados Unidos. Só que esse cara era um completo maluco. Ele fez, por exemplo, uma lei que proibia as pessoas de usarem calças. Também declarou guerra contra as panquecas, criou a nota de menos $12
e indicou 6 bebês para a Corte Suprema. E por ser tão maluco e só fazer decisões idiotas, ele governou por pouco tempo e acabou sendo expulso do seu cargo, sendo substituído pelo William Henry Harrison, e eles fariam de tudo para apagar o Quentin da história dos Estados Unidos. Só que ele acaba percebendo que eles poderiam fazer algo contra ele e acaba fugindo com o seu cavalo. E é claro que ele cavalgaria com ele ao contrário. Esse cara não faz nada normal. E provavelmente por isso ele acabou sendo atraído por aquela força magnética de estranhezas que acaba o levando até o local onde ele se estabeleceria e criaria uma nova cidade que ele nomearia como Gravity Falls. E por algum motivo, outros malucos foram morar lá também. E ele exerceria o cargo como prefeito por algum tempo. Mas logo ele percebeu que continuava em perigo e decidiu se esconder, criando uma sala subterrânea no cemitério da cidade, onde ele colocou todos os seus pertences e se preservou em pasta de amendoim, criando enigmas para ele ser descoberto no futuro, que só seriam resolvidos se a pessoa fosse tão idiota quanto ele. E assim as forças policiais dos Estados Unidos, que realmente estavam atrás dele, nunca conseguiram encontrá-lo, mas eles sempre continuaram de olho em Gravity Falls. E para apagar ele da história da cidade também, eles acabaram o substituindo como figura do fundador pelo Nathaniel Northwest. E a família Northwest se tornaria muito popular ali. E no final de 1850, eles acabam convencendo vários lenhadores a criarem uma mansão no alto de uma colina, dizendo que ela seria usada para promover uma festa uma vez ao ano, onde todo o povo de Gravity Falls participaria. E com essa promessa, eles trabalharam duro, uma construção que demorou anos para ser construída, e muitos dos trabalhadores acabaram morrendo nesse processo. E por fim, a mansão finalmente é inaugurada, só que os Northwest não cumpriram com a sua promessa, usando aquela mansão e dando sim uma festa uma vez ao ano, só que apenas a elite da cidade participava. E você já parou para pensar o quanto isso é real na nossa vida? Todos os prédios, mansões, tudo que você vê na sua cidade que é de luxo, foi na verdade criado pelas mãos dos trabalhadores, estes que jamais poderão usufruir daquilo que eles mesmos criaram. Mas é claro que os lenhadores não ficariam quietos. Eles foram protestar fora da mansão, mas uma grande chuva começou e por não ter mais árvores porque eles usaram tudo para construir a mansão, um grande deslizamento aconteceu. E enquanto eles festejavam lá dentro, Archibald Kudoroi, que era um desses lenhadores, acaba sendo atingido por um machado na cabeça. Em seus últimos suspiros, ele acaba fazendo uma promessa, que em 150 anos o seu espírito voltaria ali. E se os Northwest não tivessem aberto as portas para a população, ele acabaria com eles e seus amigos ricos. E com medo, o Northwest acabou escrevendo essa profecia para alertar as futuras gerações da sua família. Essas gerações que se aproveitariam do prestígio de ter o nome Northwest para fazer as coisas mais subversivas em busca sempre de mais dinheiro e mais poder, se tornando grandes empreendedores com todo esse dinheiro sujo e pouco se importando com a consequência dos seus atos. Ok, Gravity Falls ensina mais consciência de classe do que eu pensava.